Depois de mais de 30 dias, quase 40, a gente volta para mais um lixo. Guarani e Cuiabá no Brinco de Ouro da Princesa. E a gente já começa assim. Eu lembro a vocês que o Guarani joga de verde, viu? O time de branco é o Cuiabá. 3 minutos de jogo, dá uma olhada. A jogada que o jogador fez, passou pelo Luiz Gustavo como quis, cruzou o Jefferson, não alcançou a bola, perdeu. Debaixo da trave, com gol aberto, meteu na trave. Já mostrava o que seria o jogo, né? Não acabou por aí não, olha, mais Cuiabá no campo de ataque, liberdade total, chute de fora da grande área, mais perigo para o gol do Guarani. O Guarani chegou nessa jogada, cruzamento do Vitor Feijão foi muito mal feito, o Diego Jareta pegou o rebote, mas bateu fraco, fácil a defesa do goleiro do Cuiabá. Ricardinho arriscando de longe, a bola desviou, sobrou fraquinha, muito pouco, né, em termos ofensivos para um time que precisa ganhar a partida. Tá jogando em casa. Aí o Ricardinho rola para o Vitor Feijão, olha a finalização do Vitor Feijão. Preciosa essa finalização do Vitor Feijão. Olha, cobrança de arremesso manual, ela vai para a grande área, a zaga corta, chega Diego Cardoso nessa finalização. E aí pediram pênalti no lance, se foi, se não foi, não sei, o árbitro não deu. Seguiu 0-0. Primeiro tempo terminou assim, 0-0, a torcida já estava impaciente, o técnico fez a alteração. E a alteração deixou a torcida mais impaciente. Entrou o Éder Luiz no lugar do Diego Cardoso. Não pela saída do Diego, mas pela entrada do Éder Luiz, né? Olha, os arremedos de ataque do Guarani, os lampejos eram esses, chutes de longe e tal. O jogo era horroroso. Pouca coisa, pouca produção. E aí a gente já vai pro lance do gol do Cuiabá aos 26 minutos, pra vocês verem como o jogo estava chato, né? Arremesso manual cobrado. Olha como o jogador do Cuiabá faz o que quer na frente da marcação do Lennon. Nem dá o bote, o Ferreira tava ali fazendo Deus sabe o que. Veio o cruzamento, olha lá, o Ferreira ficou, o David ficou, o Luiz Gustavo ficou sozinho, também não acompanhou. O jogador do Cuiabá teve toda a liberdade do mundo dentro da grande área. Vamos conferir de novo, olha lá, ó. Ferreira, David, Luiz Gustavo sozinho, o jogador chegando ali na frente dele. Gol do Cuiabá. E aí perdendo o jogo entrou o Davó. Um exemplo da jogada do Matheus Davó. A gente perde tanto jogador da base. O Guarani vivia disso aí, ó. Bola levantada para a grande área em cobrança de arremesso manual, bola parada. Aí o Luiz Gustavo apareceu, pegou um bom rebote, bateu de fora. Pelo menos mostrou vontade o Luiz Gustavo. Aí já lá pro finalzinho do jogo entrou o Renanzinho, né? Roberto Fonseca lembrou que ele tem o Renanzinho no banco de reservas. E olha o que o menino faz, olha que grande jogada do Renanzinho. Fez bem a função que se esperava dele, rolou para trás e falou: faz. E o que ele fez foi isso. Tinha mais Cuiabá, ó. Chute perigoso de fora, passou perto do gol do Jefferson. O Guarani mais uma bola levantada para a grande área. Mais uma vez a incompetência de finalização. Difícil, né? Ó, Cuiabá tentava, lá, mais uma vez, jogada idêntica do gol. Só que não foi de um arremesso manual. Olha a defesa do Guarani, que maravilha. Sorte que o Bandeira já tinha dado impedimento aí, já tinha levantado a bandeira, parado a jogada. O cara foi grosso, mas podia ter saído ali o segundo gol. E aí eu deixei esse lance só para ilustrar. Isso aí é 49 minutos de jogo. O juiz deu 4 minutos de acréscimo. Olha o que o Cuiabá faz aos 49 minutos do segundo tempo. A velocidade do cara ganhando do Ferreira. O Ferreira vem desesperado, ele vai para a grande área, cai, não quis finalizar. Quis prender a bola e acabar com o jogo. E conseguiu. O juiz na sequência vai erguer o braço, vai trilhar o apito, vai terminar o jogo. E assim esse bando de porcaria perdeu para o Cuiabá em casa. 7ª derrota do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Série C à vista, minha gente.